E aí eu ia pro banheiro, ligava o chuveiro, entrava dentro do chuveiro e eu chorava dentro do chuveiro para não ter barulho, enfim, ficava ali naquele banho longo, chorando, na verdade, né? Tentando me recompor e muitas vezes pensava em desistir. Você pensou em desistir agora, quando você estava fazendo a teia? Salve, salve, fazedoras e fazedoras de norte a sul desse Brasil. Você que está nos acompanhando do trem, do metrô, do busão, do carro, da moto, do tuk-tuk, do jegue elétrico. Você está nos acompanhando do computador, do celular, da TV, do videogame, do Walkman. Você que não aguenta mais gente arrogante, aquele chefe mala, empresa com ambiente tóxico. Você que acorda todo dia pensando em tirar o pino da granada, jogar bem longe e pedir demissão. Chega mais. Pode se ajeitar na cadeira, pode se esparramar no sofá ou onde você estiver. Aumenta o volume e prepare-se. Chegou a hora da gente rir um pouquinho, se divertir um pouquinho, humildade, respeito e, é claro, muito bom humor. Porque se a gente for esperar a vida ficar boa pra gente ser feliz, vai acontecer, a gente vai morrer sem dar uma gargalhada. Então vambora, chega junto, cola na grade. Esse podcast foi feito pra você. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Giba e tá no ar o podcast Fazedores. Vamos lá, minha gente. Explicar pra vocês quem eu sou, contar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho o que é a Fazedores, o que a gente faz e o que a gente vai falar aqui hoje. Então, eu sou filho de nordestinos, tenho 52 anos de idade, parei de estudar na 7ª série, conquistei meu lugar ao sol sozinho, aprendendo, autodidata, no YouTube, na vida, enfim. Apanhei pra caramba, criei meus negócios. Cheguei a ter aí no auge das minhas empresas em torno de 1.500 funcionários. Hoje a gente tem um número menor, mas ainda assim o negócio é grande. Em 2017 eu decidi criar uma escola, né, que chama Escola Fazedores, para ensinar as pessoas a cuidarem dos seus negócios com humildade, com respeito, com transparência, sem firulas, sem frescura, sem termo técnico. Ajudar as pessoas a terem negócios produtivos, lucrativos, éticos, inclusivos, transparentes. E aí nasceu a Escola Fazedores. Então, nessa escola a gente vai ensinar as pessoas como cuidarem do negócio, como contratarem pessoas, como definir metas, como fazer marketing, enfim, tudo que uma empresa precisa para ter um negócio bacana, né? Um negócio legal. E aí a gente teve a ideia de criar um podcast para a gente receber aqui brasileiros e brasileiras que fazem acontecer, mas que não aparecem, né? Acaba que a imprensa, enfim, a sociedade, a mídia coloca a luz em quem é celebridade e a maior parte das outras pessoas não aparece. Então, essa é a função do podcast Fazedores. Antes da gente começar, né? Eu não cheguei aqui sozinho, ninguém chega sozinho a lugar nenhum. Muita gente me ajudou nessa jornada, desde quando eu cheguei em São Paulo, que eu não tinha onde dormir, não tinha o que comer, até hoje. Então tem 5 pessoas aqui, né? 6 pessoas bastante importantes para eu ter chegado até aqui e que eu faço questão aqui de destacar para que todo mundo saiba. Primeira pessoa, Dona Conceição de Menezes Teixeira, minha mãe, a voz embargou, é óbvio. Queria muito que ela estivesse aqui vendo isso, mas de onde ela tá muito feliz vendo o que está rolando. Segunda pessoa que tornou isso aqui possível chama Luciana Gonçalves Ferreira, minha esposa. Sem ela nada disso seria possível. Terceira pessoa se chama Ricardo Jordão. Ricardo Jordão, obrigado, Jordeira. Foi o cara que me convidou para dar a primeira palestra da minha vida. E por causa disso, tudo isso aconteceu e hoje eu estou aqui num podcast. Quarta pessoa se chama Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo é um grande irmão, é um grande brother, é um grande camarada, é um grande mentor, é uma pessoa importantíssima na minha vida e por isso que ele está aqui nessa lista hoje. E por último, mas não menos importante, Danival Ducati, que está aqui nos bastidores, cuidando para que tudo isso saia perfeito. E o Dindo, mais conhecido como Jason Molina. Então, Danival Ducati, Jason Molina, Dani e Dindo são as pessoas aqui do back-office, dos bastidores, que fazem toda a coisa acontecer, porque nada nessa vida é sozinho. Passada esta fase, sobrevivi aos 2 primeiros anúncios e agora vamos para a nossa convidada, gente. Vou falar um pouquinho aqui de quem a gente vai receber hoje. Eu vou receber hoje, dar uma breve introdução aqui,
a Vanessa Molina. A Vanessa Molina, ela é um termo que eu criei, uma neologia. Ela é uma psicomarqueteira. Mas o que é, Giba, uma psicomarqueteira? Psicomarqueteira é uma psicóloga que usa um pouco da sua inteligência incrível para fazer marketing. Então vocês vão conhecer hoje a psicomarqueteira Vanessa Molina. A Vanessa, ela é psicóloga, pós-graduada pela Universidade de São Paulo, tem expertise no enfrentamento à violência contra a mulher, ela é fundadora e CEO da TEIA Consultoria de Inclusão. A Van é apaixonada por pessoas e por isso escolheu a formação e pós-graduação em psicologia. A Van atuou por mais de 13 anos no terceiro setor, na gestão e implantação de políticas públicas para o enfrentamento à violência contra a mulher e na garantia e defesa dos direitos humanos. Como palestrante, levou informação e conhecimento sobre as questões que envolvem a violação de direitos para comunidades, serviços de saúde, educação e empresas. A Vanessa é casada com o grande Fábio, ela também é mãe do Miguel, que tem 8 anos, que me deu um presente fofo hoje. Olha aqui, ó, gente, que eu ganhei, um Gibinha. Obrigado, Miguel. E ter um filho de 8 anos aumenta muito o desafio de trabalhar pela equidade de gênero, almejando uma sociedade mais justa e igualitária. A Van sempre teve vontade de empreender e em 2022 ela idealizou e fundou a TEIA Consultoria de Inclusão para unir e engajar pessoas, tornando os ambientes de trabalho e os espaços com mais respeito, mais acolhimento, com trocas efetivamente inclusos, tanto para mulheres quanto para pessoas LGBTQI+. Vanessa Molina, muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, Giba. É um prazer enorme estar aqui com você nesse momento. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Tá muito nervosa? Um pouco. Na escala de 1 a 10, o quanto você tá nervosa? 7. 7. Então, vamos fazer um brinde ao nervosismo. A pessoa dá uma relaxada. Gente, ela tá tremendo, agora que eu vi. Vamos lá. Tremor é normal. Vamos bater um papo, relaxa, um papo natural, a gente se conhece, a gente é amigo há bastante tempo. Eu admiro muito você como profissional, como psicóloga, como psicomarqueteira, enfim, mãe de família também. E eu te convidei para participar do podcast porque eu acredito que a tua história pode inspirar outras mulheres a irem atrás dos sonhos delas, pode servir de orientação para a mulher que pode estar passando por uma situação de violência doméstica, que não sabe como agir, pode abrir a mente de homens que não entendem que a violência não vai a lugar nenhum, e é prejudicial. Então, por isso que eu te chamei aqui. E aí eu queria começar lá do começo. Queria que você contasse um pouquinho pra gente onde que você nasceu, onde que você cresceu, como é que era a estrutura da sua família. E aí vamos embora deixar o papo rolar. Muito bom. Bom, eu nasci em São Paulo, minha mãe, dona de casa, Meu pai trabalhava numa empresa, administrador, contador. E nasci num bairro, lá no extremo da zona leste de São Paulo. Tenho um irmão, mais velho. E esse era a formação familiar, Cresci num ambiente saudável, mas com algumas questões de violência também, Dentro da sua casa? Isso. Minha mãe tinha um temperamento bem difícil, Então, eu e meu irmão, vendo agora, fazendo uma leitura dentro do contexto que eu conheço, que a gente sofreu uma certa violência psicológica, física, e isso acabou prejudicando em alguns aspectos do nosso desenvolvimento. E, por um outro lado, a gente tinha a figura do meu pai, que era extremamente o oposto, Uma pessoa extremamente amorosa, carinhosa, afetuosa, que sempre teve, apesar de trabalhar muito, sempre esteve muito presente, então fazia questão de todo ano tirar férias e viajar, estar presente com a gente. Então a gente teve esses dois contrapontos, E aí fomos nos desenvolvendo e aí que interessante, assim. Você contando, porque normalmente as pessoas esperam essa inversão dos papéis, Normalmente o pai, enfim, mais distante, às vezes mais agressivo, e a mãe mais presente, mais acolhedora, E aí, enfim, eu senti uma pequena diferença aí no que você está contando, Que interessante, Sim, e para mim ficou sempre muito claro na minha cabeça o quanto que é importante nós, como mulheres, nos reconhecermos nos diversos papéis, mas a gente sempre respeitar a nossa individualidade.
Então eu sinto que muito do que a gente acabou sofrendo, né, com a minha mãe, é porque ela abriu mão, né, de coisas que ela poderia fazer para cuidar dos filhos, Sim, né? sim, Então essa questão da profissão, eu acho que vai muito mais além de uma questão financeira, né? É uma questão social, é uma questão de autoconhecimento, é uma questão de valorização do que você pode produzir, e se você está feliz com você, está produzindo, você também vai oferecer o seu melhor para os outros. sim, Então, às vezes, não, né? Às vezes as pessoas pensam, ah, mas não é melhor ficar mais tempo, né? Então, a gente tem um contraponto com quantidade e qualidade. sim. Então, talvez a qualidade do tempo que você passa com a sua família ou com as pessoas que você conhece, pode ser melhor do que a quantidade, se você está bem com você mesmo, Sim, realizada. sim. E nesse caso que você está dividindo com a gente, né, o que eu noto também que às vezes acontece, né, pode ser a mãe, pode ser o pai, muitas vezes é a mãe, né, as mães fazem um esforço incrível, né, para educar os filhos, para alimentar os filhos, para proteger os filhos, enfim, eu acho que é uma das coisas mais desafiantes da vida, né, criar um ser humano decente e precisa abrir mão de muita coisa na vida para isso, né? E às Uhum. vezes ali a mãe está inconsciente, acaba responsabilizando o filho, né, a filha, por aquelas coisas que ela teve que abrir mão, né? E aí você sente essa violência, né? Enfim, uma comunicação às vezes que não é tão suave, né? Mas tem ali toda uma culpabilização, né, daquilo, tipo, abrir mão de várias coisas da minha vida por causa de você, né? Sim, Que acho sim. que E é aí fica um contexto bastante contraditório, né? Porque também não posso falar que era só um contexto de violência. Não, tinha todo cuidado, né? Só que isso, para uma criança, fica muito confuso, né? Uma vez eu fiz um curso sobre traumas e foi muito interessante a fala de um psicólogo, um professor que estava dando o curso. Ele falou assim que para você perturbar a cabeça de uma criança não precisa muito, né? Porque a criança tem a percepção dela, só que ela tem aquilo que você fala, aquilo que você mostra para ela, né? Então, por exemplo, uma mãe que está chorando, e aí o filho chega e fala: Mamãe, você está chorando? E a mãe fala: Não, não tô. Então ele entra, né, num conflito, porque ele tem a percepção dele, né? Não, eu tô vendo que ela tá chorando, mas ele confia, né, no que ela tá falando, porque a mãe é a referência. Então você começa a criar uma confusão e uma perturbação na mente da criança. Então isso vai gerando alguns traumas e alguns complicadores depois na vida adulta. verdade, você tem razão. Eu passei por situações assim e era bastante complicado porque a resposta, o discurso, a explicação para a criança era totalmente diferente dos fatos, né? Então você via aqueles fatos de violência dentro de casa, das pessoas se agredindo, e aí você perguntava: e aí, o que está acontecendo? Não, não está acontecendo nada. Papai e mamãe tá tudo bem. Você fala: não, mas vocês estão se batendo, né? E aí realmente dá uma bugada na cabeça da criança, né? Uhum. Gera, enfim, um conflito, né? Com que idade e em qual área você teve o seu primeiro emprego? Agora Olha, é tipo, sabe aquela pergunta do fundo do baú? Deu até uma travada, né? Tipo, nossa! Porque é legal, né? O primeiro emprego é muito diferente, né? Primeiro emprego, primeiro salário, responsabilidade, né? Enfim. Então, Você por muito lembra? tempo, pois é, né? Por muito tempo eu tive vergonha até disso, né? Mas, assim, apesar do meu pai ser essa figura acolhedora, afetuosa, tinha a cultura machista impregnada. Então, ele Ah, não me deixou trabalhar, né? Antes de eu terminar a faculdade, né? Então, entendi. saiu do ensino médio, vai para a faculdade, não vai trabalhar, vai fazer a faculdade Naquele esquema e machista. É mulher, não vai sim, trabalhar, vai sim, estudar até o não, final, fica enfim. tranquila, né? Entendi. E Então você aí começou a trabalhar mais tarde. sim, comecei a trabalhar mais tarde. Com que Então, o meu idade primeiro aproximadamente, emprego Ivan? formal foi com 28 anos. 28 anos, caramba. Olha as coisas que o Porque machismo faz, né? até me formar, depois fiz a pós-graduação, trabalhei um tempo como voluntária, então até, né, engajar e ter a certeza de que queria entrar realmente na minha área. E aí tem um outro contraponto, né, da minha mãe, que eu queria muito trabalhar, e eu falei, não, se eu não estou conseguindo na minha área, eu vou procurar,
né, qualquer Claro. emprego. Nessa época, a gente estava passando por um momento super difícil, porque meu pai tinha falecido, né? Então, minha colação de grau foi em fevereiro, ele faleceu em abril, Caramba. né? E aí, então, meu irmão estudando longe, e aí, então, eu tive que assumir tudo. Minha mãe ficou extremamente abalada, porque meu pai faleceu com 54 anos, super jovem, né? E aí, então, foi tudo. E aí, no momento, eu falei: não, eu preciso arrumar um emprego. Se não vai na minha área, vai em outra qualquer, mas preciso fazer alguma coisa. E ela também nunca deixou. Ela falou: não, você estudou, e você vai trabalhar na sua área. Então, aí eu fiz a pós-graduação, trabalhei no voluntariado, tudo no Hospital das Clínicas, em Aham. São Paulo. E aí, depois surgiu a oportunidade no terceiro setor, Ah, com 28 que anos. bacana. Nossa, que diferente, que diferente. E acontece muito isso, né? Não só essa questão de não permitir, né, que a menina trabalhe, enfim, saia de casa, né, vá atrás das suas coisas, como também tem, independente de ser menino ou menina, né, o pai e a mãe, você vai ser dentista, você vai ser advogado, porque eu sou advogado, você, né? E aí, pô, a pessoa quer fazer uma outra coisa completamente diferente, mas também ali fica o filho ou a filha com medo de frustrar a mãe, com medo de frustrar o pai, acaba seguindo um caminho que não é o seu caminho que quer, né? A sua vocação, o seu coração, mas para não frustrar, né, os pais. E aí é uma frustração geral, né? Porque a pessoa não faz aquilo que ela quer a vida inteira. O pai acaba não sendo um profissional bem-sucedido porque está Uhum. na área errada, né? O pai e a mãe não gostam, a pessoa está infeliz. Uma loucura, né? Sim, Esse sim, negócio. vira um ciclo e não deixa de ser uma forma de violência, né? De você ter que abrir mão do que você realmente quer, de quem você realmente é, para entrar dentro de um padrão, para entrar dentro de uma caixinha que alguém falou que deve ser daquele jeito. Sim, sim. E aí você foi para o terceiro setor, para qual instituição e para qual atividade? Eu entrei na Associação Fala Mulher, onde Uhum. eu tive a oportunidade de entrar, então, nesse mundo da violência contra a mulher, que até então eu não conhecia, né? Minha formação, minha pós-graduação foi em psicologia hospitalar, né? Lá no Hospital das Clínicas. E para mim foi uma novidade, né? Então aí eu comecei a estudar, me aprofundar no assunto e eu entrei na Associação Fala Mulher como psicóloga Tá. no atendimento direto às mulheres, né? Então a base, né, da graduação, da pós-graduação foi super importante para isso, porque na pós-graduação psicologia hospitalar a gente trabalha muito com psicoterapia breve, que é uma psicoterapia mais focada, que mais rápida, né? E isso facilitou bastante, né, nesse início de trabalho, que já veio carregado de inúmeras inseguranças, né? Sim. Primeiro emprego, enfim, uma nova situação. E aí, então, eu fui me apaixonando por essa temática, né? E é muito curioso, porque as pessoas, quando eu falava para as pessoas o que eu estava fazendo, as pessoas ficavam surpresas, falando, nossa, mas deve ser muito difícil, né? Como é que você aguenta? Você deve ouvir cada história, né? E eu me surpreendia, porque é óbvio que eu atendia as mulheres e realmente eram histórias assim, que estava totalmente fora do meu contexto, né? Uhum. Para mim, me abriu um mundo assim super diferente. Só que a partir do momento que eu vi a transformação daquela mulher, né, no momento que ela começava a participar não só da terapia, mas também das atividades que a organização oferecia, eu vi o quanto que era bonito essa transformação e esse potencial das mulheres, né? Esse Sim, potencial do ser humano, sim, né? De resiliência, de sair de uma situação onde a maioria delas não enxerga, né? Uma saída e ela se reerguer e ver que existiam sim possibilidades, que ela podia sim erguer a cabeça, mudar a sua postura e viver de uma forma diferente. sim. Então, isso que me encantou nesse contexto. Eu fiquei aqui bastante curioso enquanto você falava, pensando o seguinte, como, né, enfim, quando você era lá adolescente, como é que foi a escolha pela psicologia? Foi uma coisa que veio desde pequeno, você conhecia, ou você foi conhecendo as coisas, você falou, pô, é isso que, né? Como é que foi essa... Porque eu noto, assim, uma paixão sua sobre a área, sabe? Às vezes
as pessoas estudam, né? Muitos pais falam, vai estudar o que dá dinheiro, né? Isso não dá dinheiro, faz aquilo, né? E eu noto uma conexão sua com a psicologia, com esse tema, né? Muito do coração, sabe? Muito uma coisa assim que, tipo, sabe, uma vocação, que você sempre quis fazer isso. E como, conta pra gente, como é que você foi, tipo, vou fazer faculdade de psicologia, como é que rolou isso? Bom, vai ser muito maluco, né? Mas eu vou Lá vem a explicar. história, né? Vem história. Então, a gente vai cair de novo naquela questão da quantidade e qualidade de tempo. Então, eu sou uma apaixonada por pessoas, porque isso vem do meu pai, né? E quando, né, quando eu estava construindo a teia, isso ficou muito claro para mim. Porque até então, depois, né, que ele tinha falecido, eu ficava com muito medo de esquecer dele, né? Nossa, será que eu vou esquecer como ele era? Né? Não sei se isso acontece com a maioria das pessoas, mas como foi uma perda muito repentina e Aham. eu muito jovem, eu falei, nossa, será que eu vou esquecer? E aí, quando veio a construção, né, da TEI, que eu me peguei e falei, nossa, eu sou uma apaixonada por pessoas, eu falei, esse foi o legado que meu pai deixou. Porque isso era muito dele. Meu pai era uma pessoa, assim, super amável, que conversava com todo mundo. Chegava num restaurante, a primeira coisa que ele fazia era perguntar o nome do Que garçom, já bacana. fazia amizade, né? E sempre conversando com todo mundo, tratando todo mundo bem. Então, eu falei assim, foi um exemplo que ficou muito forte para mim e para o meu irmão, porque meu irmão também é assim um defensor, né, dos direitos humanos. E isso foi o bacana, esse legado. Então, eu sempre tive esse contato, sempre amigos de escola, né, gostavam de conversar comigo, sempre dava conselhos, sempre me dei muito bem com mães de amigas, que as amigas ficavam até Nossa, enciumadas, porque eu gostava de ouvir as conversar com as mães. pessoas, né, de conversar. Eu acho que eu tenho essa sensibilidade de realmente ouvir as pessoas, né? Só que aí a escolha da psicologia foi porque a minha mãe estava fazendo Ah, psicologia. é? Olha que Quando interessante. quando eu estava terminando o ensino médio, ela quis voltar para a faculdade, que foi um curso que ela tinha interrompido quando ela casou. E aí, então, ela me levou algumas vezes junto com ela. E aí eu ficava em dúvida se eu ia fazer terapia ocupacional ou até medicina. E aí eu falei, não, é psicologia. Que bacana, que legal. Se vê, né? Que interessante. Aí, através da sua mãe, você acabar tendo contato com, né? Uma situação, com um curso, enfim. Muito bacana, muito legal. Tem mais perguntas aqui. E agora é uma parte que para mim é difícil, enfim, né? Mas você trabalha com isso, trabalhou com isso muitos anos, né? Como você sabe, né? A gente é amigo há bastante tempo, você sabe que eu vivi enquanto criança, enquanto adolescente, numa casa com uma situação muito grave, né, de violência doméstica, diariamente, todas as noites, né, todos os finais de semana, durante muito tempo, né, até hoje tem memórias muito fortes na minha cabeça da minha mãe apanhando, e é um negócio bastante complicado de você gerenciar. E aí, quando a gente conversa, a gente trabalha junto, né, eu fico pensando, eu falo, pô, a Vanessa é muito forte, né, porque como é que é para você ter contato, né? Durante tantos anos você teve contato com histórias tão tristes, tão revoltantes, né? Tão pesadas, né? De pessoas que não precisavam passar por aquilo. E esse é o seu trabalho, né? Seu trabalho é ouvir aquela pessoa, é amparar aquela pessoa, né? Apoiar aquela pessoa. Como é que é, Eva, como foi, né? Esse dia a dia, e aí, né? Termina o horário, você fecha isso, e aí você vai para casa, né? Encontra seu marido, encontra seu filho. Como é que é isso? Em algumas situações, eu me considero um ser humano forte, né? Mas eu não teria a força que você tem para viver esses casos, ouvir esses casos, né? Trabalhar nessa área. Eu considero você muito forte por causa disso, né? E sempre foi uma pergunta que eu queria muito te fazer e te ouvir, né? Como é que é ouvir tudo isso todos os dias, né? E de repente, pô, agora eu preciso ir para casa, vou encontrar o Fábio, vou encontrar o Miguel, vou jantar, enfim, né? E você vira uma chave, né? E tem que ter um outro mundo normal, né? Você tem que respirar. Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que é essa dinâmica. Na verdade, a graduação de psicologia te ensina um pouco isso, né? Aham. Faz um pouco desse treinamento, né, de você conseguir separar o que é seu, o que é do cliente, do paciente, enfim.
Mas eu acho que o grande divisor foi realmente na pós-graduação, que a gente atuava 8 horas por dia durante um ano inteiro dentro do hospital direto. Em um hospital, era o Instituto do Coração, então era um hospital que doenças cardíacas a gente sempre vai lidar com a morte, né? Sim. E com os familiares. Então, eu tive também todo esse preparo, esse treinamento. E aí, quando eu cheguei, né, para atender as mulheres em situação de violência doméstica, o que me dava força era você poder oferecer esse acolhimento para as mulheres, era você poder ver o quanto que isso era significativo para elas, né? Então, eu via, né, ouvia, realmente eram histórias assim muito pesadas, mas eu vi o quanto que aquilo, você ter aquele espaço acolhedor, você ter aquela escuta e você de repente falar coisas que nunca tinha passado pela cabeça da mulher, o quanto que aquilo era transformador para ela. Entendi. Né? Então eu sabia que de alguma maneira eu tinha plantado uma sementinha ali, né? Tinha mulheres que frequentavam por um período curto, outras frequentavam por um período maior, outras que sumiam, depois voltavam, mas realmente era isso, né? Que eu falava, não, eu estou plantando uma sementinha, eu estou fazendo a diferença, né? E acho que era isso, né? É óbvio que nem sempre a gente consegue virar totalmente Sim, essa chave, sim, né? Tem histórias, depende da pessoa muito, né? né? Tem histórias que mexem realmente com a gente, né? A gente fala, puxa, né? Quanto sofrimento. Mas eu acho que o fato de eu poder possibilitar a mulher poder falar sem pensar que vai ser julgada, que vai ser discriminada, dela realmente poder falar e ter a sua história acreditada, eu acho que isso fazia muita diferença e me dava mais força para continuar fazendo aquilo que eu estava fazendo. E o retorno dessas mulheres, Sim. né? Porque elas retornavam, elas agradeciam, e é muito gostoso isso, né? É uma coisa assim que não tem preço, né? Nessa experiência, enfim, eu fui lá na Associação Fala Mulher várias vezes, enfim, a gente trabalhou junto, né? Eu apoio muito isso. Parte por causa da história de vida da minha mãe, da minha própria história de vida, da minha irmã, mas também porque eu tenho uma consciência que realmente isso está presente, né, em vários lares do Brasil e não é tratado como deveria, né? Teve alguma situação nessa experiência que ela foi, assim, que te tocou profundamente a ponto de você se questionar se você conseguiria continuar fazendo aquilo? Teve alguma situação? Porque às vezes juntam as coisas, né? Muitas variáveis, você não está bem, ou não está bem de saúde, ou está com um problema financeiro, ou a chefe não é legal, enfim, junta um monte de coisa, aí você tem que dar, você se depara com uma situação de uma mulher agredida, né? Você fala, gente do céu, né? Teve alguma situação assim muito extrema que você foi para casa tipo em xeque, será que amanhã eu volto? Rolou alguma vez uma situação assim? Aconteceu. Aconteceu? Aconteceu. Né, atendi, chegou uma paciente, uma assistida, né? Na assistência social a gente fala assistida. Uma menina jovem, né? Mas ela não falava. Não falava. E aquilo, né, me incomodava muito, porque era muito diferente do que eu já tinha trabalhado, né, com as mulheres. E aí, então, ok, né, vamos lá, vamos trabalhar. Para a gente entender, para todo mundo entender, vou precisar te fazer essa pergunta, para ficar bem claro. Ela não falava, ela não se expressava, ela não se comunicava? Ela não queria falar. Ela não queria falar. Ela queria estar lá, mas não queria falar. Mas ela não queria falar. Tá. Então era uma sessão de terapia que eu fazia perguntas. Nossa. E as respostas eram sim e não, ou às vezes nem tinha resposta, né? E chegou no momento, e aí eu tentei utilizar outras técnicas, né? Técnicas de desenho livre, enfim. Mas não ia, né? E a gente tem um tempo, porque tem muitas pessoas para serem atendidas,
né? Então a Sim. gente não pode Claro, ficar todo segurar o uma tempo ali. vaga se a Sim. coisa não anda, né? E aí chegou um momento que eu não poderia mais atendê-la, né? Se o caso não evoluísse, e ela acabou não indo mais, e isso mexeu bastante comigo, porque eu Caramba. senti que eu falhei, né? Que Uhum. eu falhei com aquela pessoa. Você ficou com o sentimento que a Fiquei, profissional não eu cumpriu com a falei, missão, senão... será que é isso, né? Eu poderia ter estudado mais, eu poderia ter utilizado outros recursos. Isso ficou bem marcado em mim. Caramba, caramba. É complexo, né? Porque só a gente sabe, né, dentro da gente, o quão profunda que é aquela cicatriz, né? Mas ninguém vai conseguir sentir a dor que a gente sente, né? Mas por mais que você faça o seu trabalho, né, e muito bem feito, né, as coisas não dependem só da gente, né? Exatamente. Depende de um outro lado. Você pode estar à disposição, você pode ajudar, você pode dar todo apoio, todo amor, né? Mas a outra parte precisa querer, né? Se ela Uhum. não quiser e não agir, né? Que só querer também não resolve as coisas, né? Exatamente. Mas é complexo. Eu tinha muita curiosidade de te perguntar isso, porque é realmente muito pesado, né? O dia a dia, né? Sim, As situações sim. que a gente vê, enfim, que a gente enxerga. Eu não sei se você tem alguns dados, mas eu queria te perguntar isso. Como você está há muito tempo nessa área, como é que estão as estatísticas de violência no Brasil hoje, para que as pessoas que estão nos ouvindo, mulheres, homens, crianças, famílias, empreendedores, enfim, acho que é um tema importante, né? Tem diminuído a violência doméstica, ela tem aumentado, as mulheres têm sofrido menos, as mulheres têm sofrido mais, as autoridades estão se mexendo mais nesse sentido. Você tem alguma informação para compartilhar com a gente? Não precisa ter número, estatística, nada disso, mas como você atuou muito nessa área durante muito tempo, talvez você tenha um cenário para nos passar. Infelizmente a gente tem dados, né, que são absurdos, né? Então hoje a gente tem dados de que a cada 2 minutos uma mulher sofre algum tipo de violência, Dois né? Dois minutos? minutos, Caramba. né? A gente tem dados de feminicídio que 13 mulheres morrem por dia no Brasil, né? Nossa. O Brasil ele está, né, em quinto lugar no ranking de países que mais matam mulheres, Caramba. né? Então, assim, são números assustadores e a gente sabe que ainda são números subnotificados, Sim. né? Que nem toda mulher que sofre violência, primeiro, às vezes ela nem sabe que ela está sofrendo violência, né? Por uma questão cultural, enfim, ela acha que aquilo é normal e pronto. E muitas que sofrem, sabem que sofrem, não denunciam, não procuram ajuda por medo, por uma série de situações. Então, a gente sabe que esse número é muito maior, né? Mas são dados que realmente assustam e que, infelizmente, vem crescendo. Com a pandemia, aumentou bastante, né, essa demanda. Aumentou a violência doméstica com a pandemia porque as famílias ficaram juntas. Ou Exatamente. seja, o homem não sai de casa, ele está mais tempo lá e acaba, né, agredindo, sendo violento. Isso aconteceu na pandemia. Isso aconteceu. Por quê? Quando a gente trabalha com essa temática, a gente percebe que a maioria dos casos mais graves, em que há necessidade que a mulher seja encaminhada para um abrigo, para uma casa-abrigo, aconteciam nos finais de semana, que é quando O o homem homem está em está casa. mais em casa, entendeu? Então, com a pandemia, o isolamento social, isso deu um boom, e fora os outros estressores, né? O desemprego, a falta de Sim. dinheiro, né? Então, Aquela situação de isolamento, né? exatamente, muitas pessoas, uma coisa é você ficar no isolamento social na sua casa com 5 cômodos, né, com uma maneira confortável. Outra coisa é dentro de uma comunidade, né, 2 cômodos para 8 pessoas, né? Então, assim, é muito complicado. Realmente houve um aumento muito significativo da violência. E eu acredito também que uma série de consequências também contribuíram para o aumento da violência em relação à administração do governo na época, a questão do armamento, né? Então, as pessoas mais armadas também facilitou com que mais feminicídios aconteceram. Caramba.
Então, uma série de fatores. Em contraponto, a gente vê, desde quando eu comecei a atuar, a gente viu um crescimento de política pública nesse sentido, e a própria Lei Maria da Penha, ela nunca sofreu um retrocesso, muito pelo contrário, ela foi sendo atualizada cada vez mais para garantir a segurança das mulheres. Então, a gente percebe que tem também esse caminho para a defesa e garantia dos direitos das mulheres. Sim. Mas a violência realmente está aí, está recorrente e os números são absurdos. Caramba, Vã. Bom, vou te pedir uma coisa. A gente não tem controle sobre aonde esse vídeo vai parar, esse podcast vai parar em tudo que é lugar, né? As coisas andam, a internet é uma coisa incrível. A mulher que está numa situação assim, a família que está numa situação assim, e aí não sabe onde procurar, não sabe o que fazer, você poderia dizer para a gente, olha, vai no site tal, ou procura ajuda tal, que lugar a pessoa pode? Porque às vezes a mulher está naquele contexto, ela não sabe o que fazer, mas a sobrinha tem uma atitude, a irmã tem uma atitude, uma outra pessoa, a vizinha pode ter uma atitude. Então você pode compartilhar com a gente, porque pode ser uma coisa de utilidade pública, né? Às vezes tem muita gente que é informada e tem gente que não é informada, que simplesmente não sabe, né? Então nessas situações, o que você orienta a pessoa a fazer? O que ela procura? Para onde ela liga? Que site que ela entra? Como é que ela faz para denunciar uma situação assim? Olha, existem vários recursos hoje, né? Tá? Então, um recurso nacional é o Disque 180, que é um serviço nacional e gratuito, que funciona 180. 180, que funciona 24 horas, é um serviço do governo federal, que atualmente está sendo atualizado e tem diversas possibilidades de atendimento, inclusive atendimento em Libras, que é super importante para atender as pessoas com Que deficiência legal, também. atende em Libras, então o deficiente auditivo consegue ser Sim. atendido, enfim, e informar o que está acontecendo. Exatamente. Então, Bacana. tanto a vítima pode utilizar desse serviço, como familiares ou amigos, para Bacana. pedir orientações, para fazer uma denúncia, ou para saber aonde, né, a região dela, onde tem um serviço que atende especificamente a essa demanda, né? Além disso, cada cidade tem o serviço de assistência social, né? Os CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que é um serviço público, gratuito, e que é próprio para atender esse tipo de demanda, qualquer tipo de violação de direitos. Tá. E muito importante também, os familiares, amigos de pessoas, né, de mulheres que sofrem violência doméstica, que muitas vezes acabam desistindo de ajudar essa mulher, porque, mas eu já falei, sai desse relacionamento, aí ela saiu, mas depois voltou, então quer ficar lá mesmo, não vou ajudar. É importante que as pessoas saibam que o contexto da violência doméstica é extremamente complexo, né? Então, assim, a mulher, ela já vem com uma questão de baixa autoestima importante, muitas vezes desde a infância, Sim. né? E ela acaba reproduzindo isso num relacionamento abusivo. E para ela ir para o novo, para ela sair dessa situação, é muito complicado. Né? Se a gente for pensar numa mulher que sofre uma situação de violência de 20, 30 anos, se a gente for pegar a história dela desde a infância, não vai ser em 1, 2 meses que ela vai conseguir romper esse ciclo. Né? Então, o importante, mas como que eu posso ajudar? Você pode ajudar com informação. Né? Então, vai atrás de informação, procura saber o que é a Lei Maria da Penha, quais são as 5 formas de violência contra a mulher, o que cabe em cada uma delas. Leve informação para essa mulher, leve uma escuta acolhedora para essa mulher, sem ficar apontando o que ela deve fazer, mas sim ouvindo o que ela traz para você, como que ela está se sentindo, fazendo ela pensar, fazendo ela refletir. Mas é importante a gente respeitar o tempo dessa mulher. Sim. E a decisão dela. Sim, sim, não, você está certíssima. Obrigado pela informação, pela orientação. Você sabe que tem uma passagem na minha vida muito interessante. Em 2015, eu recebi um convite para palestrar, eu nunca tinha palestrado. O Ricardo Jordão, o criador do Epicentro, me mandou uma mensagem no SMS. Pô, Giba, ouvi uma entrevista sua numa rádio, eu quero que você venha dar uma palestra. Minha primeira reação foi, não vou, né, não quero, enfim. Eu falei para minha esposa, não vou, né, recebi um convite para palestrar, mas não aceitei. Ela falou, mas por quê, né? Eu falei, porque eu não tenho nada para dividir, né? Por que eu vou dar uma palestra? Minha vida não é interessante para as pessoas quererem assistir, né?
E aí ela, com toda a paciência de uma boa psicóloga, né, falou, olha, vai, eu acho que a sua vida é interessante, acho que as pessoas vão gostar de ouvir a sua história. E aí eu mandei uma mensagem para o Ricardo Jordão e falei, cara, eu posso falar o que eu quiser na palestra? Ele falou, pode, mas assim, né, um evento de empreendedorismo, né? Ele até fala, é um evento sobre criatividade, coragem e generosidade, né? Ele falou, então se você manter dentro de algumas coisas, aí você pode falar o que você quiser, né? E aí eu falei, cara, quer saber? Vai ter 1.500 pessoas lá. Eu vou falar sobre empreendedorismo, eu vou falar sobre marketing, inovação, tecnologia, minha história, mas eu vou falar sobre violência doméstica, né? Então, eu preparei um conteúdo sobre isso, foi a primeira vez que eu palestrei na minha vida, e eu recriei uma noite muito violenta na minha casa através de um áudio, né? Então, eu contratei um estúdio, criei um áudio da minha mãe brigando, enfim, né? Aquela confusão na casa toda, e eu abri a minha palestra na frente de 1.500 pessoas, num evento sobre empreendedorismo, né? Falando de violência doméstica. E foi um choque, assim, porque o homem ele está acostumado a ouvir a violência doméstica a partir de uma voz feminina, né? Raramente um homem ouve outro homem contando um episódio que ele sofreu, né, de violência doméstica. Então todo mundo ficou meio assim nas cadeiras, tipo, cara, que esse cara tá fazendo aí, né? Foi uma porrada o negócio, né? Foi muito bacana. E aí, beleza, passou aquela convulsão, aquele catarse, aquela loucura, né? Desci do palco, uma fila de gente, quero autógrafo, quero tirar foto, não sei o que, enfim. E aí eu fui atendendo as pessoas, e chegou uma senhora, me deu um super abraço, assim, mas um abraço muito forte. E ela ficou abraçada em mim, assim, chorando e soluçando. E eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que estava acontecendo, um monte de gente em volta, uma super adrenalina de você sair de um palco, falar ao vivo para tanta gente, né? Enfim, e aquilo ali parecia uma eternidade, né? E aí eu falei, gente, aí começaram as pessoas, pô, a gente também quer tirar foto, que não sei o quê. Eu falei, preciso fazer alguma coisa, né? Daí eu fui no ouvido dela e falei, senhora, eu preciso atender outras pessoas, né? Aí ela tirou assim, ela estava com o rosto colado no meu, né? Ela se afastou, me segurou no rosto e falou, garoto, obrigado. Você salvou a minha vida. Hoje eu vou denunciar o meu marido. E foi bem isso. Ela viu a minha história, né? Ela vinha sofrendo há muitos anos e de repente ela olhou aquilo no palco, ela falou, cara, tá aí, né? Porque eu falei lá no palco, eu falei, os homens não param para pensar nisso, mas eles matam sonhos com essa violência toda, né? Eu hoje emprego, sei lá, 800 pessoas, eu não estaria aqui, né? Nada disso aconteceu, eu ia ter uma família por causa da violência doméstica, né? Então foi muito transformador porque para aquela senhora, naquele momento, as minhas palavras entraram assim com uma luz na cabeça dela, que ela falou, cara, hoje eu vou colocar um ponto final nisso, né? E aí vai muito de encontro ao que você falou, né? Respeitar o tempo de cada um, né? Uhum. E eu não fiz aquilo com a intenção de falar para as pessoas, ó, resolvam essas coisas. Não, eu me expus, né? Uhum. Eu tirei a roupa na frente do público e mostrei os problemas que eu passava, né? Mas às vezes eu acho que com o nosso próprio exemplo, né? A gente inspira as pessoas a agirem. Né? Sim, Então, com certeza. A gente liberta as pessoas. Exatamente. Acho que a verdade liberta muito, né? Ó, a gente vai dar aqui um cavalo de pau agora, mudar um pouco o assunto, vamos chegar num outro assunto aqui que eu quero entender muito e saber muito, né? Que é bem o foco do que a gente está falando aqui, que é a Fazedores, né? Da onde você teve vontade de empreender, mulher? Como que é isso? Você era uma psicóloga, daí começou a mexer com internet, com site, com rede social, daí falou, psicomarqueteira. Agora também vou empreender. Me conta, como que veio essa vontade? Já existia, não existia? Como é que rolou essa parada de empreender? Primeiro vamos falar de empreender, depois vamos falar da Teia, a Teia, startup dela, de inclusão e diversidade, a gente vai falar disso. Mas estou muito curioso que você conte aqui para as mulheres, para os homens, enfim, para a nossa audiência, como é que rolou essa sementinha aí da Vanessa empreendedora? Bom, eu sempre fui muito observadora, né? E também muito curiosa e gostava de me virar sozinha, né? Então eu ficava observando, meu irmão sempre foi mais da área de tecnologia, né? De informática. E aí então eu ficava observando o que ele fazia, mexendo no computador, e aí eu ia fuçando, aprendendo. Então eu sempre tive
essa coisa de ir, fuçar, aprender, então as necessidades vinham, e aí eu fui fazendo, né? Então, na Fala Mulher, depois que eu, né, atuei como psicóloga, fui convidada para assumir a gerência de serviços, e aí eu vi que faltavam algumas coisas, né? Eu sempre fui muito inquieta, então eu nunca me limitei ao meu trabalho, né? Eu sempre entreguei mais, eu sempre fui além, né? Então, não, isso não está legal, a gente... a ONG não tem um site, como assim? Pediu para fulano, não fez, não ficou legal, não, vamos fuçar, vamos fazer. E eu também sempre tive vontade de atuar clinicamente, na clínica, né? Então comecei a fazer um site para mim, aí eu vi que eu sabia mexer na coisa, aí eu falei, então vou fazer para eles também. Vou te interromper porque a gente precisa dividir com as pessoas, né? Essa frase. Comecei a fazer um site para mim. Onde que você foi? Como que você achou? Que ferramenta? Porque hoje as pessoas, pô, Giba, eu quero um site melhor. Quem que eu contrato? Ninguém me manda uma mensagem, Ivan, falando, Giba, aonde que eu aprendo a fazer um site? Todo mundo me manda a seguinte mensagem: onde que eu contrato alguém para fazer um site barato, né? E aí você falou, vou fazer, mas em você não teve assim, vou contratar. Você falou, eu vou fazer. Foi isso? Foi. Que louco! Bom, como uma boa virginiana, né, perfeccionista, eu falei, não, eu vou ter que fazer, porque não vai dar certo, né? Eu pedi para alguém fazer, não tá legal, muda isso, é melhor eu fazer. E eu sinto hoje nos jovens, né, que falta a habilidade de valorizar toda a tecnologia que a gente tem, né? Então, eu tenho 42 anos, eu era da época da Barça, né? Tinha que ir lá, pegar, Aos olhar. jovens que estão nos ouvindo, a Barça era um Google em formato de livro. E você queria saber o que significava tal coisa, você tinha que virar centenas de páginas para achar aquilo. Né, mano? E hoje a gente tem o Google, né? A gente tem tudo, né? Tudo, A um clique. tudo. Então, assim, você pergunta para o Google como que eu faço um site, e aí eu fui fuçando, descobri o Wix, que é uma plataforma que tem templates, né, de sites, você pode tanto construir um do zero, como pegar um modelo de template e adequar para o que você quer, e aí eu fui fuçando, fui mexendo, eu, né, tenho por já sempre mexer com PowerPoint, com Word, enfim, com várias coisas do computador, eu sempre tenho facilidade de ir fuçando e ir aprendendo de forma muito rápida, né? E aí eu fui fazendo. E aí, então, tudo que eu via que estava faltando, eu queria, não, vamos fazer. Né? Tanto que quando eu implementei, né, um serviço lá no Ipiranga, porque saiu um edital da prefeitura, eu falei, nossa, eu preciso ir para lá, porque além de implantar um serviço, eu também vou estar mais próximo da minha casa, né? Que eu morava em São Caetano. Sim. E aí eu cheguei para a diretoria e falei, olha, saiu esse edital, vamos? Aí eles falaram assim, olha, se você quiser, você pode ir, mas a gente está enfrentando vários problemas, a gente não vai conseguir te ajudar, mas se você quiser, bora. Eu falei, então bora. Como que faz um edital? Como que manda projeto? Não tinha a mínima ideia. E aí fui fuçar, fui ler o edital, fui ver como é que era. Então sempre foi tudo muito assim. Não tem, bora fazer. Não sei como é que faz. Google, modelo de não sei o quê. Teve uma fase que eu ia na Fala Mulher, né? A Associação Fala Mulher é uma instituição, né, que protege mulheres e crianças vítimas de violência doméstica, protege, né, e trabalha pelos direitos humanos, enfim, uma associação muito bacana, que eu apoiei durante muito tempo, apoio ainda hoje, e aí eu ia lá com frequência para a gente desenvolver cursos e coisas, e eu tinha contato com você, né, Van? Aí eu falava, faz assim, assado, mas eu falava assim, ela vai ver algum dia, né, talvez daqui a alguns meses ela vai dar um retorno, enfim. Aí dava uma semana, Vanessa, Giba, dá uma olhada. Eu olhava e falava, gente, ela fez o site. Era muito legal, era muito bacana. E é muito legal isso porque eu acredito que o empreendedor, para ter sucesso, ele precisa de várias habilidades, né? Mas tem que ser curioso. Precisa ser curioso. A gente tem zilhões de ferramentas e soluções gratuitas que fazem muita coisa muito rápido, né?
que você economiza, que você não precisa pedir para ninguém fazer, e fica bonito, fica agradável, fica esteticamente, né, sexy ali para vender o seu produto, o seu serviço. Então eu acho que essa é uma habilidade que você tem e eu sinto muita falta disso em muitos empreendedores, né, que quer sempre contratar alguém para fazer aquela coisa. E aí acaba que quando vai contratar, não consegue nem pedir, né, porque não sabe como faz um site, ou não sabe nada de design, né, e aí não consegue pedir aquilo daquela forma, né. Vamos falar um pouquinho sobre a Teia, vamos entrar na Teia, que é uma parte também que vai ser bem bacana da gente falar. Você evoluiu um monte, você aprendeu um monte, você aprendeu a fazer site, aprendeu a fazer apresentação, aprendeu a lidar com rede social, enfim, né? Virou uma psicomarqueteira digital. E aí veio a ideia da Teia, inclusão e diversidade. Como é que foi isso? Conta pra gente. Porque as pessoas ficam em casa, pô, eu quero sair do meu emprego, pô, meu chefe é um mala, pô, aquela empresa é muito tóxica. Mas o que eu vou fazer? Vou abrir o quê? Vou vender pastel? Vou abrir uma loja de suco? Vou pedir dinheiro no farol? As pessoas ficam, né? E aí você teve a ideia da Teia. Então, eu queria que você dividisse um pouquinho com a gente, né? Falasse como é que surgiu a ideia. E aí, óbvio que tem mais algumas perguntas que eu quero fazer sobre a jornada até chegar até aqui, né? Bom, eu sempre gostei muito de dar palestras, né? Então, durante toda a minha atuação no terceiro setor, né, na ONG, os 13 anos, eu sempre me dediquei a isso também. Dar palestras, fazer rodas de conversa, desde comunidades até grandes empresas. E eu sempre gostei de passar esse conhecimento, essa informação. E eu sou uma pessoa que eu sempre tenho que estar em evolução, né? Então, a minha história, né, na Fala Mulher de 13 anos e meio, foi uma história muito bacana, porque eu sempre fui evoluindo, eu sempre fui mudando, né, fazendo coisas diferentes. E aí chegou num limite que, e agora, né? Que não tem mais para onde ir, né? E eu comecei nos últimos anos a ter um contato muito próximo com as empresas, né? E durante todo esse tempo eu vi a grande mudança de postura das empresas em relação às questões sociais, né? As causas sociais, as empresas mais engajadas, caminhando lentamente, mas já abordando o assunto dentro das empresas, com os seus colaboradores. E aí veio o Giba, né? Que, né, também plantou uma sementinha, falou, pô, você, né, tem capacidade. Daí veio também o Fábio, né, meu marido, que também sempre falou, nossa, você tem uma super capacidade, né? Engraçado que sempre são figuras masculinas, assim, que me incentivaram, que me remete muito ao meu pai, né, que apesar de ter tido aquela questão, não precisa trabalhar agora, deixa que eu cuido de tudo, mas que sempre me incentivou também nos estudos, né, enfim. Então foi uma coisa assim que chegou um momento, acho que a fase dos 40 também faz a gente repensar várias coisas, E né? foi bem nesse momento, né? Foi de pandemia, né? Então a pandemia também trouxe muita reflexão para a gente, né? Muito pensamento, mudanças. Eu mudei, saí de São Caetano, fui para o interior. Eu falei, bom, então já que está mudando tudo, né? Vamos mudar isso também. Então, conversei, né, o Giba, né, você foi um grande incentivador também, conversei muito com o Fábio, porque a gente nunca faz nada sozinho, né, como família, a gente sempre conversa para tomar uma decisão em conjunto. E fui pensando, falei, mas o que eu vou fazer? E até curioso, não sei se você sabe disso, o Fábio sabe, que eu queria empreender na área da culinária. Não sabia dessa pérola, não sabia disso. Você queria empreender na área da culinária? Culinária, porque minha mãe faz uma queijadinha. Essa é a psico-chefe. Minha mãe faz uma queijadinha que é a queijadinha, né? Ninguém nunca viu igual. E eu falei, não, eu preciso fazer isso para vender. Eu tinha até comprado o domínio, eu tinha dado um nome já. Mas eu falei assim, bom, aí eu fui estudar, né?
o que é ser empreendedor, como é empreender. Você foi estudar? Fui estudar, e aí o que eu lia muito é que você tinha mais possibilidade de sucesso se você empreendesse em algo que você já conhece, né? Sim. E aí, então, eu comecei a pensar, falei, pô, mas também todo esse conhecimento que eu tenho, a minha formação, toda a minha história no enfrentamento à violência contra a mulher, né? Essa minha questão de gostar, de dar palestra, então, acho que é melhor eu ir por esse lado, né? E aí fui afinando algumas coisas com você, né? E aí, então, foi surgindo, foi se desenvolvendo a ideia da Teia de ser uma consultoria Que de legal, que inclusão. bacana. Esclarecer aqui para as pessoas, eu não sou sócio da Teia, não sou investidor da Teia, não sou sócio da Van. A gente teve uma interação muito próxima durante muito tempo, eu dava mentorias para ela, enfim, apoiava a Van nisso. E eu vi um traço em você que eu vejo em vários outros empreendedores que eu apoio, que eu mentoro, enfim, e que eu senti muito, enfim. Esse podcast levou 6 anos para sair por causa desse tema que a gente vai falar agora. Eu queria debater esse tema com você. Várias vezes que a gente conversou, eu enxergava em você e falava, não, ela está completamente pronta para fazer isso aqui. Vai ser um enorme sucesso. Mas eu enxergava em si você e você não. E a gente conversava muito. Como foi para você essa questão, né, que muitas mulheres têm, muitos homens têm, os empreendedores têm isso numa escala muito profunda, que é a gente não acreditar na gente mesmo, né? A gente acha que a gente não é capaz, né? E é uma coisa maluca, porque tem ali um empreendedor, um cara experiente, com um monte de empresa, falando, vai Vanessa, você é super boa nisso, e você, ai meu Deus, eu acho que eu não sou, né? Como é que foi essa transição, Van? Porque vários momentos a gente conversava nas mentorias, e você fala, ai Giba, pelo amor de Deus, eu acho que eu vou desistir, eu acho que não é esse o caminho, eu não sei se vai dar certo, e, né? E teve uma transição, né? Teve um desligamento de uma etapa da sua vida, né? O começo de uma nova etapa, que é tudo diferente, né? Você é ali dona do seu próprio negócio, enfim. E aí você teve um período de instabilidade grande, assim, que você fica, vou ou não vou? Vou ou não vou? Esse louco falando que eu sou capaz, mas eu acho que eu não sou capaz, né? O que eu faço? E foi indo, né? Com medo, deu medo, vou com medo mesmo. Enfim, foi. Mas é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de falar disso, né? Abertamente, enfim. E eu queria ouvir um pouquinho daquilo que eu via por vídeo, e na nossa meia hora, uma hora de mentoria não dava para abarcar todos os assuntos, né? E aqui agora a gente está tendo uma super oportunidade de voltar lá atrás e falar sobre isso. Como foi? Por que você não acreditava em você? Porque a sua história pode ajudar um monte de gente, né? Que também não acredita em você mesmo, enfim, sabe? Pode ir. Então, me conta um pouco aí desse pequeno capítulo aí na jornada da Teia. Foi terrível. Foi enlouquecedor. Você entrava nas reuniões surtada. Muita terapia para eu entender o porquê disso tudo. E sempre todas as nossas dificuldades têm a ver com a nossa história de vida, né? Sim. Com a nossa infância. Então, essa questão da insegurança. Eu acredito que também vim de um modelo familiar muito forte de ter carteira assinada, de ter a garantia do salário todo mês, né, de ser empregado mesmo. Então, tudo isso acabou influenciando, né, para aumentar esse medo, né, e por outro lado, o incentivo, né, de não, vai, né, você consegue, você é capaz, né, o Fábio, vai que eu seguro as pontas, né, não tem problema. Mas a gente sempre se questionando, né? Mas será? Será que eu dou conta? Será que vai dar certo? A gente fica já pensando lá na frente e muito medo, assim, né? E aí eu comecei a participar de eventos de empreendedorismo feminino, porque eu acho que para a mulher acaba tendo um peso muito maior também, sim. né? Eu já li pesquisas, enfim, que falam que o homem, se para ele ele sabe daquilo 60%, ele vai e fala como se ele soubesse 100%. A mulher não, a mulher ela tem que estar 100% de certeza que ela vai dar conta, porque ela tem que provar o tempo inteiro que ela
dar conta daquilo e ela vai conseguir. Então, eu acho que para a gente tem um peso ainda maior, né? A gente se cobra muito mais. Eu acho que é muito mais difícil para a mulher empreender do que para o homem. Muito mais difícil. Em várias áreas, em várias situações, por várias circunstâncias, mas eu concordo com você. Nessa situação toda, quando eu abri a minha primeira empresa, de 2003 para 2004, enfim, tinha acabado de casar, uma confusão também, né? Casou, saiu da outra empresa, agora vai abrir uma empresa, sem dinheiro. E aí a minha esposa falava assim, ela falava, cara, eu confio cegamente em você. O que você me falar, eu vou atrás. E eu tinha muita força aí, mas tinha uns dias que caía, né? E aí eu falava, pô, tô arrebentado, como é que eu não posso, se ela ver que eu tô arrebentado, ela vai falar, cara, não vai dar certo, né? Vai pirar, né? E aí eu ia pro banheiro, ligava o chuveiro, entrava dentro do chuveiro e eu chorava dentro do chuveiro para não ter barulho, enfim, ficava ali naquele banho longo, chorando, na verdade, né? Tentando me recompor e muitas vezes pensava em desistir. Você pensou em desistir agora, quando você estava fazendo a teia? Muitas vezes. Muitas vezes? Muitas vezes, né? A gente fica se questionando o tempo inteiro, né? Será que é isso mesmo? Será que eu vou arriscar esse tanto? Só que aí, eu, como sou muito, né, curiosa, eu preciso fazer coisas que me levem para cima. Então, eu comecei a participar de eventos online que tinham sobre empreendedorismo feminino. Legal. E aí comecei a ouvir mulheres, né, que já eram empreendedoras há mais de 5 anos, outras que estavam começando, outras que já tinham empreendido há mais de 10 anos, e sempre tinham as mesmas falas, né? Não, mas eu fui com medo mesmo, né? Porque dá medo, sim, é normal. Legal. Mas se a gente não for, a gente não vai saber o que vai acontecer, né? Então, é o que dizem, é mais fácil você se arrepender do que fez do que o que não fez, né? Porque pelo menos você tentou, você foi. Então, comecei lógico, a terapia também me ajudou bastante, sim, né? Sim. E meu psicólogo também é homem. Então, é um trio aí que é super potente. A tríade, né? E aí que foi fazendo com, né? Falei, não, é isso mesmo, eu vou, vai ser trabalhoso, eu sei que vai ser difícil, mas é o que eu acredito. E muitas vezes, assim, muita insegurança, até para fazer toda a ideia andar, para deixar tudo redondinho mesmo. E quando eu falava, né, eu lembro que eu falava para o meu psicólogo, nossa, mas né, eu falava tão bem quando né, eu atuava na ONG e tudo, e agora eu não consigo falar do meu próprio negócio, né? Eu não estou me apropriando, né? E ele, não, calma, quantos anos você ficou lá, né? É algo que você está começando. E foi muito legal, porque a semana passada eu tive uma experiência muito positiva, né? Tive uma reunião com uma empresa para apresentar uma proposta comercial e eu falei, gente, fechando, não fechando, para mim já ganhei o dia, porque eu me senti, aquele dia eu senti, hoje eu sou a teia, porque eu consegui falar com propriedade, com clareza, com leveza, e foi uma experiência muito positiva. Então, eu acho que isso é importante também. Nem sempre a gente vai vencer, nem sempre as coisas vão acontecer como a gente gostaria. E eu sou muito metódica, né? Eu faço tudo e quando sai da curva, Fábio sabe bem disso, né? Mas eu acho que também a gente precisa se permitir chorar, né? A gente precisa se permitir, pô, não tô legal hoje. Cair. Né? Acho que né, tem hora que dá vontade de parar tudo e sumir. Sim. Né? Mas você falou uma coisa muito bacana, Van, que eu acho que a gente tem que colocar um pouco de luz aqui e dividir com as pessoas, que é o seguinte, né? Quando eu contei para você que eu ficava lá no chuveiro, chorando, enfim, estamos falando de 2003, né? São 20 anos atrás. O YouTube não era assim, não existia rede social dessa forma, não tinha mentoria, né? Empreendedorismo não era uma coisa descolada, cool, não existia startup. Então eu ficava muito sozinho, eu ficava me debatendo ali, procurando coisas, e eu não queria levar preocupação para minha esposa. Eu tinha acabado de casar, minha esposa tinha acabado de sair da casa dos pais dela, né? Então eu me debatia sozinho, me machucava demais, né? E carregava esse fardo para frente.
E eu achei muito bacana uma iniciativa que você teve, que é o seguinte, né? Pô, você ficou ali insegura, perdida, pô, será que... Ao invés de você se afundar nesse assunto, você foi olhar ao redor, né? Como é que outras mulheres estão tratando esse tema? Como é que outras empreendedoras vivem, né? Então eu acho que é bacana para quem quer empreender, né? Fazedora que quer empreender, o fazedor que quer empreender, tá difícil, tá com medo, tá inseguro. Converse com outros empreendedores, vai entender o dia a dia, né? Não fica criando conspirações e teses e se auto-sabotando sozinho. Então, antes de você definir se auto-sabotar, conversa com outras pessoas, participa dos eventos, né? Nunca foi tão fácil acessar os eventos, né? Tem tanto evento gratuito por vídeo, né? Que você não precisa gastar. Então, eu achei muito bacana isso. Eu acho que é uma dica aí para as pessoas. E a segunda coisa que você falou que me chamou muita atenção, que me dá um prazer enorme, né? E ouvir o seu sorriso, é muito bacana quando a gente empreende e aí vem uma empresa enorme, assim, uma empresa que a gente acredita, né? Valoriza aquela marca que você fala, pô, isso é um tesão, né? Tu fala, ó, quero conversar com você, né? Você fala, nossa, gente, é comigo mesmo, né? Porque não é só sobre a grana, né? Não é isso, né? Tem uma... O empreender é como construir, né? Você vê, né, a Teia era uma ideia, aí hoje ela é uma empresa, ela tem um site, uma apresentação, e quando você vê, né, o seu trabalho está mudando a vida das pessoas, né? Então eu acho que esse prazer que muita gente nem imagina que rola, é um prazer muito, muito legal, né, do empreendedorismo, né? De você ver ali aquele seu outro filho, né, nascendo, enfim, seguindo os caminhos dele. Para a galera entender aqui, a gente vai dar um novo cavalo de pau, vamos mudar o assunto mais uma vez. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, de uma forma breve, o que a Teia faz, né? Qual é o trabalho dela, enfim, e até para vocês saberem, a 4, que é uma das minhas empresas, contrata a Teia, né, para fazer um trabalho de inclusão e diversidade na minha empresa. Então eu queria que você falasse, de uma forma resumida, o que a Teia faz, né? Por que ela faz. Eu queria que você passasse o site, aqui as redes, como é que as pessoas te acham, porque pode ter gente que está nos ouvindo e fala, pô, eu estou neste momento precisando desse serviço. Então, queria que você desse essas 3 respostinhas aí para gente. Bom, a TEIA é uma consultoria de inclusão, né? Então, a gente ajuda as empresas nas ações de diversidade e inclusão, com foco na segurança psicológica para as mulheres e população LGBTQIA+, né? Então, a gente acredita que com a questão da diversidade, né, as empresas conseguem ter equipes onde elas conseguem desenvolver mais a criatividade, produzir mais de uma forma mais leve, né? A gente tem estudos, né, principalmente em questão com a população LGBTQIA+, que as pessoas passam muito tempo do trabalho se escondendo, deixando de falar sobre as suas questões pessoais, sua orientação sexual, sua identidade de gênero, e isso acaba fazendo com que ela desperdice o seu tempo, né? Queime a sua energia, focada nessa questão, com medo de sofrer algum tipo de discriminação, de preconceito, e deixando de produzir. Então, um ambiente de trabalho saudável, acolhedor, favorece toda a equipe, né, todo o time e a empresa que vai conseguir dar essa oportunidade, essa possibilidade para que ela consiga garantir um ambiente seguro para essas pessoas. Bacana, bacana, legal. Então, quem quiser saber mais da TEIA, tem o site que é teia com THY-inclusão.com.br e a gente está no Instagram, no Facebook também, que é teia.inclusão. Legal, bacana. Gente, como eu falei, não sou sócio da Teia, não sou sócio da Vanessa, não sou investidor, eu só admiro o trabalho dela. A 4, que é a minha agência de marketing digital e live marketing, contratou os serviços da Teia e a gente está tendo um processo lá longo. Quantos meses vão durar, Van? 6 meses. 6 meses, aonde a gente está fazendo isso. Vocês vão perguntar, pô, Giba, por que você contratou um serviço de inclusão e diversidade para 4, né, para sua empresa de live e de digital, né? Por quê? Porque a gente tem centenas de funcionários e eu entendi que os nossos times, primeiro, precisam entender o que acontece entre eles e respeitar tudo isso, né? E segundo, a gente atende milhares de consumidores nos 27 estados do Brasil. Então a gente tem que atender respeitando as pessoas. Eu não tinha esse conhecimento, eu fui atrás de quem tem esse conhecimento e está sendo maravilhoso os feedbacks dos funcionários, né? Enfim, muita gente abrindo a cabeça.
vendo que não tinha a postura correta, não por burrice, mas por ignorância, né? Porque não sabia o que estava acontecendo, e aos poucos aí a gente está mudando esse cenário. Então, pô, parabéns. Ah, Bem, obrigada. bem bacana, assim, eu fico muito honrado, né? Eu tive contato com você muito lá atrás, né? E eu assisti com uma posição privilegiada, né? Tudo que aconteceu, você ter ideia, criar, enfim, tendo sucesso hoje, faturando, né? As coisas acontecendo, enfim. Então é uma história bem bacana, bem legal. Muito, muito. E o trabalho lá Parabéns. está sendo muito bacana. Então, como que a Teia faz isso, né? Então, através de palestras online ou presenciais, através de treinamento, letramento sobre LGBTQIA+, também sobre segurança psicológica para as mulheres, a questão da violência contra a mulher também, que a gente sabe que contribui para que as mulheres tenham um desempenho desfavorável nos seus empregos, no seu trabalho. Então, as empresas também estão abordando esse tema para cuidar das suas colaboradoras também, e mentorias que podem ser utilizadas tanto para o RH, para as lideranças da empresa. Legal, show de bola. Então, você aí que tem uma empresa de pequeno e de médio porte, está precisando falar sobre inclusão, quer levar a inclusão e diversidade para os seus funcionários, só acessar aí TEIA, T-H-E-I-A, tracinho inclusão. Você pode acessar pela internet, você pode acessar pela rede social, e aí você vai ter contato com um trabalho incrível que a Vanessa faz. Vanessa, você está mais calma? Agora estou. Preparada para ficar mais nervosa? Meu Deus. É o seguinte, Van, eu queria muito ter muitas pessoas aqui hoje, né, participando com a gente, porque eu acho que em momentos felizes a gente quer ter a família por perto, os amigos por perto, né? Mas não é possível, né? O nosso estúdio aqui de garba e elegância não cabe muita gente, a gente tem que se adaptar. Então, como um curioso e um fazedor, que você sabe que eu sou, né? A gente foi dar uma forma de dar um jeitinho nisso, né? Christian, você acha que agora a gente pode colocar o slide 2 com uma pergunta aí na tela? Um negocinho para nossa amiga? Salve, mestre Giba, tudo bem? Minha querida amiga Vanessa, como é que vocês estão, meus amigos? Vanessa, quantas oportunidades a gente já teve, hein, de fazer vários projetos em parceria com a Teia e com a Iguality. E é inevitável quando a gente fala de empreender, não falar de filhos. E aí filhos são assim, ó, são plantinhas que a gente cuida, que a gente rega, que a gente prepara o solo, põe eles no sol todo dia para tomar um pouquinho de sol, né? É assim que a gente prepara eles para a vida, para que eles possam crescer fortes, florescer e serem pessoas hábeis a mudar o mundo para melhor. E a minha pergunta para você é: como é a Vanessa nessa posição de jardineira? Nós, pais, somos os jardineiros dos filhos. Como é a Vanessa jardineira? E também como você acredita que nós, pais e mães empreendedores, também podemos ser jardineiros melhores. Um beijo no coração. Obrigado. Ah, que lindo, Adalto, grande parceiro que o Giba me apresentou, fiquei muito feliz. Bom, pergunta difícil, é um desafio ser mãe de um menino e ser uma mulher feminista, né, que luta pelos direitos das mulheres, mas acho que é fundamental assim a gente falar abertamente e ser modelo, né? Eu acho que muito além do que falar é mostrar como que nós somos como seres humanos, né? Pelo modelo. Então eu vejo que o Miguel ele vai muito como a gente trata as pessoas, né? Então como eu trato as pessoas. A criança às vezes faz umas perguntas para a gente, né? Que a gente fica de cabelo em pé. Então, já teve uma vez que o Miguel, acho que entre uns 4, 5 anos, chegou da escola e perguntou para mim: mamãe, menino pode casar com menino? E aí, né, aquela pergunta que você fala: ah, meu Deus do céu, e agora? Bom, eu, como uma boa psicóloga, né, já respondi a pergunta com outra pergunta. Eu falei assim: o que que você acha? Aí ele falou assim: ah, se eles se gostam. Aí eu falei: então é isso, né? Porque para criança é tudo muito Sim, sim, simples, né? A gente não tem que ficar complicando as coisas, exatamente. né? E eu acho que essa questão do empreendedorismo, de quando você faz o que você gosta,
é a questão da realização, né? De você estar realizado e você oferecer o seu melhor para o outro também, né? Então, ele acompanhou todo o processo, né? Eu sempre fui contando para ele o que estava acontecendo, porque as crianças, elas são extremamente observadoras, Sim, né? sim. Então, sabe que está acontecendo alguma coisa, que está acontecendo alguma mudança. Então, e ele ficava, e um dia foi muito bonitinho, né? Porque ele olhou para mim, mas então, você está fazendo uma empresa? Aí eu falei, tô. Aí ele, ai, que orgulho de você. Que legal, que bacana, Miguel. Então, é muito Muito legal, assim, gostoso, né? né? Você poder compartilhar, você poder ser transparente, né? Com o seu filho, óbvio, respeitando a idade dele, né? A forma como ele entende, mas fazendo participar de tudo aquilo, né? Ele sabe, né? Que às vezes eu sou nervosa, né? Pego no pé e tal, mas acho que tudo isso faz parte, né? O importante é a gente, né? Como o Adalto falou, a gente criar pessoas bacanas para o mundo, né? Que a Sim. gente está precisando muito, né? Então a gente sempre fala o que é bom para as pessoas, a gente fala das diferenças. A gente teve uma situação de uma amiguinha dele na escola sofrendo racismo, né? Então, assim, você Caramba. pensar uma criança, né, de 7, 8 anos passando por situação de racismo, né, por outras crianças dentro da escola. Então foi algo que me marcou muito, né? E aí então eu tive algumas atitudes, né, em relação a isso, e aí ele participou de tudo, né? Eu tinha uma boneca negra, porque, Sim. né, meu pai me deu uma vez quando veio do Chile, acabou se perdendo, e aí a minha sogra fez uma para mim e eu guardava com muito carinho. E naquele momento que aquilo aconteceu, eu falei, não, eu acho que agora quem está precisando dessa boneca é essa menina. E aí eu perguntei para a mãe se eu podia dar um presente para ela. E aí eu fui e expliquei para o Miguel por que eu estava fazendo aquilo, né? E dei o presente para ela. E assim que ela pegou a boneca, ela falou: Olha, mamãe, ela tem o cabelo igual ao meu. E foi muito lindo, Que assim, bacana. né? Eu abracei ela, falei assim: Você é muito linda e nunca permita que alguém te diga o contrário, né? Então eu acho que essas ações, esses modelos são fundamentais para que a gente realmente consiga plantar essa sementinha e formar um ser humano Sim, decente, que respeite a diversidade, que respeite as pessoas e que faça algo bom para a sim, humanidade. sim. Sensacional, Vá. Sensacional. Temos mais um Ai, meu convidado no vídeo. Deus! Christian, podemos ir para a segunda pergunta do convidado do vídeo? Ah, meu Deus! Ó, vocês vão pegar, eu sou durona Pode para dar o play aí chorar, quando hein? você quiser, Christian. Oi, Ivan, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de falar da mulher maravilhosa que você é, né? É uma mãe super fantástica, uma filha adorável, uma irmã adorável, né? E por aí vai as suas qualidades, né? E gostaria também de parabenizar você pela sua coragem, pela sua competência, pela sua dedicação a tudo aquilo que você se propõe a fazer, né? E diante disso, a minha pergunta para você é: o que te faz feliz, independente do que você esteja fazendo? Um beijo, um abraço e sucesso! Tem um amigo meu que diria o seguinte: essa é uma pergunta do suco da alma. By Lucas Veríssimo. A gente não podia deixar de incluir a sua família aqui, né, Van? Nada melhor que o seu marido para fazer aquela pergunta que fecha. Vocês são terríveis, Nós somos hein? fazedores. A gente faz o que precisar ser feito para deixar as pessoas encantadas. Olha, o que me faz feliz. Ó, eu sou durona para chorar, não gosto de chorar em público. O que me faz feliz é isso, né? Eu acho que é esse contato,
né, com seres humanos especiais, né? Eu acho que é importante a gente reconhecer na nossa vida pessoas que nos levem para cima, pessoas que realmente querem o nosso bem, pessoas que acreditam na gente mesmo quando a gente não está acreditando, né? Eu acho que isso faz toda a diferença, porque a gente não vive sozinho, a gente não tem como viver sem ninguém. Então, esse apoio, esse amor que a gente recebe, né? Às vezes com uma palavra, às vezes até com um olhar de reprovação, mas esse cuidado, esse contato humano verdadeiro de pessoas que realmente confiam e acreditam em você, isso é o que me faz feliz. Que bacana, que bacana. Fechou com chave de ouro. Maravilhoso, maravilhoso. Foi muito bom te ter aqui hoje, maravilhoso. Eu, Vanessa, a gente tem uma história aí de mentor e mentorada, apoiador, enfim, ela me presta serviços, é uma coisa incrível, uma coisa linda. Quando eu montei uma lista enorme de pessoas, mais de 100 pessoas para convidar, né, para vir aqui, enfim, eu falei, ela tem que ser logo das primeiras, né? E eu estava certíssimo nisso. Obrigado por tudo, obrigado pela sua presença, parabéns pelo filho lindo, pelo marido, pela família linda. A gente está chegando ao final aqui, gente, desse episódio, queria passar aqui algumas palavrinhas bem breves. A gente vai estar junto todas as semanas, você consegue encontrar o podcast da Escola Fazedores em todos os players de podcast. Você também consegue nos acompanhar no nosso canal no YouTube, é só procurar lá Escola Fazedores. Todas as redes sociais a gente vai estar, sempre trazendo histórias de brasileiros, de brasileiras, fazedoras e fazedores, contando um pouco dessa vida, né? Difícil, de ralar, de lutar, de ser mãe, de ser pai, de ser empreendedora, pagar os boletos imparáveis que eles não pagam nunca, param nunca de chegar, e trazendo um pouco aqui de inspiração e de humor para vocês. Para encerrar, eu queria dizer que o episódio de hoje foi oferecido pelo Instituto Recomeçar. O Instituto Recomeçar é uma ONG da Rede Gerando Falcões, que trabalha com egressas e egressos do sistema prisional. Eles trabalham com a qualificação e a empregabilidade dessas pessoas, né? Então, a pessoa cometeu um crime, a pessoa foi julgada, ela foi presa, ela pagou por esse crime e ela sai. Quando ela sai, ela tem direito de tentar reconstruir a sua vida. Então, esse é um trabalho maravilhoso que o Leonardo Precioso e a sua equipe fazem no Instituto Recomeçar. Eu sou um dos conselheiros, né? Eu faço parte do conselho de administração do Instituto Recomeçar, e o trabalho que o Instituto Recomeçar faz é melhorar a segurança das nossas cidades, porque quanto mais gente a gente tirar do crime, melhor ficam as cidades, melhores ficam os bairros, melhores ficam as escolas. Então, para você conhecer mais sobre esse trabalho incrível, procure no Google Instituto Recomeçar e você vai encontrar aí uma ONG que está fazendo um trabalho maravilhoso. É isso, Van. Muito obrigado. Bora fazer. Bora, vamos fazer.